O carnaval tem suas origens nas festas e cultos da Grécia Antiga, em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Nessas festas, as pessoas se divertiam e chegavam ao exagero da embriaguez. Quando as primeiras comunidades cristãs foram formadas em Roma, já encontraram uma sociedade marcada por esse tipo de festa. Os cristãos, focados ao amor de Deus e pelo respeito absoluto às coisas sagradas, passaram a negar os exageros. Para eles, a verdadeira festa era a celebração da vida de Jesus, e não momentos passageiros de euforia. A palavra carnaval parece ter origem cristã e significa adeus, carne. A data é fixada para antes do início da quaresma, uma espécie de despedida para o início do tempo em que era proibido comer carne. Assim, antes de começar o jejum, as pessoas aproveitavam para exagerar um pouco. No nosso Papo Reto de hoje falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe agora. Muito bem, minha gente bonita. Olha, um assunto muito interessante, né? Porque nós estamos dentro da época que é considerado no calendário brasileiro, né? O carnaval. E, aliás, em toda a parte do mundo, o carnaval também ele acontece. É uma festa popular. Por isso, hoje, nós vamos tratar desse assunto. Eu, como padre, e um leigo muito importante, no qual eu gosto muito, já é amigo nosso aqui da Rede Vida Televisão e amigo meu também. Eu tenho o prazer de falar comigo aqui, junto com vocês, mais uma vez, o vice-presidente e fundador da Sociedade Chesterton Brasil, o meu querido Agnon. Boa tarde, Agnon. Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bem? Tudo bem, sempre é uma grande alegria falar com você, Agnon. Sempre a gente aprende muito, muito quando você nos deixa aí as suas dicas, seus palpites e as suas explicações. Carnaval, a gente sabe, você também sabe, é uma festa popular. E a palavra carnaval, ela tem um significado de uma origem grega, no latim, chama carnis levale, que significa separar, retirar a carne, né? O carnaval, na verdade, ele já tem indícios desde a época do cristianismo, no comecinho. As festas, como a gente acabou de ver no VT, elas sempre aconteceram, festas do carnaval. E a Igreja Católica, pelo menos eu falo no cristianismo, né, sempre aceitou, porque era uma maneira das pessoas pararem, porque vai acontecer a quaresma. Então, por exemplo, na Igreja Católica, a partir de amanhã, quarta-feira, toda a igreja entra no tempo quaresmal. E é um tempo que a igreja convida a evitar de comer carne, principalmente alguns dias específicos da quaresma. Então, por exemplo, hoje, terça-feira, Agnon, hoje, já existe uma tradição que muitos cristãos católicos já começam a não comer carne, já se preparando para a quarta-feira de cinzas. Então, essa parada, por que carne? Porque a carne sempre foi um alimento muito apetitoso pela predileção humana. Então, como a maioria gosta de carne, eles resolveram colocar a carne como tempo de resguardo, um tempo de parar por causa do carnaval. Mas vamos lá, eu quero então perguntar para você, diante do teu conhecimento, você que é o fundador da Sociedade Chesterton, Agnon, o carnaval, como é que ele pode ser encarado? Ele é uma festa popular, a igreja, o cristianismo e o carnaval podem viver juntos? São inimigos? Dá para viver juntos? Como que a gente pode entender o carnaval e a fé na igreja? Padre Marcos, a questão não é em relação a, digamos assim, a festa específica do carnaval, mas no que tem se tornado o carnaval, né? Então, se nós pegarmos aí os carnavais de tempos idos, bem há muitos anos atrás, ele era uma festa diferente do que nós temos de uns tempos para cá, de anos para cá. Ela se transformou numa festa de licenciosidade, uma licença para licenciosidade, né? E isso condiz com
principalmente os anseios, né, humanos atuais que busca essa libertinagem, né, coisa desse tipo. Chesterton tem uma frase que cai muito bem para esse nossos carnavais atuais, que ele diz assim: uma nação que não tem nada além dos seus divertimentos não se divertirá por muito tempo. Porque esse tipo de divertimento, ele realmente ele solapa todo o espírito de uma nação, né? Todo o espírito de decência, de todas as coisas. Nós tivemos coisas terríveis nos carnavais passados, inclusive alfinetando aquilo que é de mais sagrado na igreja, né? Sim. Então, a festa em si, ela se tornou uma licença para a licenciosidade, né? Entendi. Na verdade, eu fiz uma pergunta para você de uma maneira bem provocativa, porque sabendo do seu conhecimento, Agnon, a gente sabe que o carnaval, como origem, como um princípio de uma festividade, né, não, como você explicou muito bem, não agora sobre essa maneira como estão vivenciando uma festa com orgias, com bebedeiras, provocando até a espiritualidade de outras pessoas. Não. Mas é uma festa que, se você for analisar, ela foi sempre aceitável pela igreja por causa dos princípios dela. Um momento de um divertimento. Antigamente as pessoas trabalhavam muito, era uma época de colheita, era para festejar a colheita. Então as pessoas festejavam, tinha um período de festa. Mas quando chegava a época da quaresma, é justamente isso, eles paravam e todos adentravam um tempo para se resguardar de paixões, das coisas da carne também. E, infelizmente, ela tomou um outro contorno, né? Esta festa do carnaval, ela tomou um outro caminho que ela acabou criando uma mão contra aquilo que são princípios da vida humana mesmo, não é? Na verdade, então, a gente percebe que não há algo contra a igreja ao carnaval, muito pelo contrário. A igreja sempre aceitou o carnaval, é muito bem-vindo desde que não venha impor um sistema para a sociedade e também desviando a fé. Agnon, o nosso querido, você citou aí uma frase do Chesterton. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, até com base nisso, nos pensamentos de Chesterton. Seria possível a gente voltar a poder celebrar um carnaval, uma festividade, de uma maneira pensada, que não venha a distorcer o estilo humano, os princípios morais, etc. Agnon, a gente sabe que o carnaval teve uma grande influência na antiguidade, principalmente na Babilônia, dos babilônios, da Mesopotâmia, onde entrou muito essa questão da bebida, das orgias, né? Mas, na verdade, o carnaval, ele, em cada país, em cada época, ele teve uma essência, como a gente acabou de falar, até bonita. Eu queria ouvir a sua opinião, Agnon, a respeito... É possível a gente viver, principalmente nós brasileiros, que é a festa mais popular do Brasil e uma das mais prestigiadas do mundo. E a gente sabe que hoje perdeu-se essa origem que a gente acabou de falar. Na sua opinião, existe, como que a gente pode proceder, as famílias, os casais, os jovens hoje, pensou em carnaval, a gente vai falar, pô, não viva este carnaval, ou viva um carnaval. De que jeito? Existe uma maneira da gente poder celebrar uma festa antes de um tempo importante da igreja como esse, que seja equilibrado, que seja agradável, que não gere violência? Na sua opinião, qual é a sua opinião a respeito disso, Agnon? Eu creio que seja possível, sim, Padre Marcos. E eu acho que a chave para isso é criar um símbolo saudável do significado do que está se festejando, né? O povo de Israel, por exemplo, foi um povo que tinha um calendário festivo
bem recheado durante o ano, mas todos esses dias festivos, tempos festivos, na verdade, eles eram cheios de significado para celebrar. O que é que hoje a gente celebra no Carnaval, né? O que é que a gente está celebrando? Então, se a gente encher de significado dentro de uma celebração saudável, ela nos enriquece. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Toda a festividade de Israel, ela era uma festividade que já existia desde o seu tempo de povo primitivo, antes de conhecer a Deus. O que Deus fez foi ressignificar, encher de significado e tirar aquilo que era ruim da festa, para poder aquela festa ter todo um conjunto de significado para ser celebrado. E isso é, inclusive, muito saudável, porque isso ajuda a você perceber melhor o desenvolver dos tempos, das épocas. Se você tem uma festa das primícias, você tem um relacionamento com a natureza de tal forma que você festeja as primeiras colheitas, você festeja o fim da colheita, você festeja o significado da nova lua que chega, o que é que significa isso para o povo em termos de ambiente natural, porque quando chega a lua nova, chega uma nova estação. Então, isso o que é que significa para o povo? Então, a gente precisa encher de significado saudável. Não adianta a gente ter um tempo de festividade onde ninguém sabe o que está festejando. Está simplesmente libertando todas as amarras psicológicas de um pensamento distorcido que tem dentro de si para poder extravasar, né? Isso aí é miserabilidade. Chesterton chama isso de miserabilidade. É um homem miserável quem faz isso. Sim. Ele diz, ele até brinca assim: beba porque está feliz, mas não porque é miserável, né? Ele era um degustador aí de primeira de cerveja, né? E ele falava disso. Então, acho que a gente precisa realmente dar significado saudável à festividade para que ela possa ser vivida de uma maneira condizente com aquilo que a gente crê que seja a verdade e o que é saudável. A gente sabe que aqui nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os grandes polos industriais, o significado dessas festividades, até como você exemplificou muito bem do povo de Israel, da história de Israel, elas se perdem, né? Porque o pessoal, o homem do campo tem maior motivo para festejar a colheita, a safra dele, o tempo da lua, a cheia das chuvas. Então, isso tudo é também festejar a grandeza de Deus. Hoje, os grandes polos comerciais no mundo, eles hoje dissiparam essa realidade. A gente pode ver mesmo pela festa, a festa de Halloween, que ela é uma cultura norte-americana, mas a gente festeja algo que aqui nas grandes cidades se transformou numa moda. Então, o carnaval, ele perdeu essa origem, como você falou. E realmente, encontrar esses valores para a gente festejar, por exemplo, a gente faz o Carnaval do Senhor, então a gente louva com várias marchinhas de músicas católicas ou evangélicas, não importa, mas desde que seja para louvar a Deus. Eu acho que você também, acho que nas grandes cidades principalmente, devíamos apontar mais para isso. Você também não acha? Ou você tem uma opinião diferente? Não, é isso mesmo. A igreja, ela sempre foi uma grande anfitriã da alegria, da festividade. Agora, a festividade, ela não pode ter essa conotação de libertinagem, né? É completamente diferente o significado. As pessoas têm ligado festividade com libertinagem, é só isso. Sim. Fora, tirando essa ligação principal, digamos, a igreja sempre foi a guardiã da festividade e da alegria. Sim. O calendário litúrgico, ele é cheio de festas, cheio de comemorações. Sim. Isso é até pedagógico. A festa faz com que você entenda melhor o significado da coisa, né? Mesmo a gente longe do campo, como você citou aí, mas existem elementos que a gente pode festejar. Claro que sim. Com o mesmo significado, em vez de ser as primícias, digamos, que seja todo o suprimento que Deus tem nos dado, morando em qualquer lugar. Verdade. Né?
Verdade. Então, eu acho que a chave é a gente capturar o cerne dessa festividade para a gente poder festejar uma coisa saudável, né? A facilitação de ter hoje é mais rápido as coisas, poderíamos celebrar em nome de Jesus, né? Vamos celebrar hoje uma festa para a gente ter a facilidade de chegar mais rápido na minha casa, de eu ter contato rapidamente com alguém no mundo inteiro. São coisas assim que nas grandes cidades nós deveríamos trabalhar. E para fechar, que pena, querido Agnon, no qual eu gosto demais de você. Dá uma dica para o nosso povo, vai para ler um bom livro de Chesterton nesse tempo da quaresma. Dá uma dica aí. Chesterton, nesse tempo da quaresma, de fato, eu colocaria o Ortodoxia. É um livro muito alegre, cheio de significado e que você vai se deleitar demais durante esse tempo aí da quaresma. Aí, Agnon, grande Agnon. Agnon, sabe que em Cristo Jesus eu amo muito você, viu? Eu te admiro demais. Você é um grande homem, muito inteligente e ajuda demais a gente aqui. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. Tamo juntos aí.